Boa noite, com muitas alegrias e mais um Iris TV com café que cura. Uma noite mega especial, incrível, com Rafael Demarque. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Iris? Olha só, o pré-candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. É isso aí. Da nossa cidade. Olha só, eu vou te apresentar, Rafael. E se eu falar alguma coisa que não condiz, você me corrige. Pode ficar tranquila. Pode ser? Claro. Olha só. Homem, 42 anos, casado com a... Pode falar aqui. Laura Micaela. Lindíssima, lindíssima. Manda um beijo para Laura. Você é um homem cristão. Sim. Desde nascença? Praticamente desde os 2 anos de idade. 2 anos de idade? 2 anos de idade, minha mãe me levou para a Igreja Batista e nunca mais saí. Não da Igreja Batista, né? Mas nunca mais saí da igreja. Da igreja, Exatamente. do Evangelho de do Cristo. Evangelho, desde os 2 anos de idade. Maravilha. Pai de pet? 5 petzinhos. 5? Eu achei que era 1. É 5! 5 cachorrinhos que vão ficar me esperando. Na hora que eu sair daqui do programa, vou chegar em casa, vou querer o quê? Passear. Independente do horário, tem que levar para passear. Você sai com eles na praça? Saio 3 vezes por dia, praticamente. Sério? Antes de trabalhar, no intervalo do trabalho, para as reuniões da noite, saio, chego à noite, passeio de novo. Mas 5 é muito, hein? Bastante. Bastante. Você tem os pais vivos? Tenho, meu pai e minha mãe. Fala o nome O deles. Albino e a Norma. Quer mandar um beijo? Beijo pai, beijo mãe. Eles vão assistir a hora que eu repostar as gravações ali, vão ver. Às vezes eles se perdem para ver no ao vivo. Mas quando eu reposto, eles vão acabar vendo. Com certeza. Irmão? Um irmão. Um irmão. Qual o nome? Vinícius. Um pouco mais novo que eu. Tô com 42, ele tá com 40. Muito bem. E você é tio? Tio de 4. 3 sobrinhas e um sobrinho já. Mas é tiozão? Tiozão, assim, tiozão. Coruja? Sim, o tio que faz a bagunça. Que faz a bagunça. Muito bem. Político por vocação. É isso aí. Eu acho que a política é uma vocação. Você tem que ter vocação para estar na política, para conseguir atingir os objetivos, que no fundo é melhorar a vida de quem mais precisa da política. Então, é por vocação. Quando você fala política por vocação, a política te achou ou você procurou? Na verdade, eu não procurei. A política me achou. Fui incentivado a ir para um lugar que eu não queria ir. É isso que eu queria saber, tá? Porque nós vamos falar sobre isso. Não querer e depois se encontrar. Sim. É esse o sentido. É isso aí. Ok. Empreendedor, empresário. É isso aí. Vamos lá. Modal logística, o que é isso? Na verdade, a gente fala assim, nós somos empreendedores e uma das empresas, né, até tenho mais, acabei nem comentando, mas a principal dela, a gente hoje faz todo o modal logístico de um cliente que precisa fazer, por exemplo, compras na China. Eu tenho uma indústria, eu preciso trazer um maquinário da China. Tá. O que a minha empresa faz? Eu busco para ele lá na fábrica da China e entrego no cliente final dessa empresa. Tá? Então, qualquer país? Qualquer país. Então, eu busco ou por avião ou por marítimo. Se necessário, faço a nacionalização da mercadoria, faço o transporte terrestre, faço o transporte até o cliente. Então, eu faço todo o processo door to door, que a gente fala. Eu pego na empresa, que ele comprou lá na China ou em qualquer outro país, por exemplo, em Taiwan, na Tailândia, comprei na Tailândia e entrego para o cliente final dele. Faço todo esse processo de door to door. Ele tem que comprar, eu busco e entrego onde ele quiser. E leva também? Levo também. Na verdade, se ele quiser enviar alguma coisa daqui, né, para algum país? Para algum país, como, por exemplo, um dos portos que eu trabalho tem em São Bernardo, mas também tem nos Estados Unidos. Então, se alguém eu preciso levar mercadorias para vender, entregar para os meus clientes nos Estados Unidos ou na Itália, eu levo também. É isso que eu queria saber. É uma logística. Logística, exatamente. Da onde vem a sua principal verba hoje? Hoje, a principal empresa que eu trabalho é essa. É essa? É, exatamente. É onde você tem que pensar todos os dias. É onde eu tenho que pensar, onde eu tenho que atender cliente, resolver problema de cliente, é o meu foco hoje. Muito bom. Formado em administração? Formado em administração de empresas. Pós-graduado em? Gestão estratégica de mercado. Tem tudo a ver. Tudo com vendas. Tudo a ver com tudo que você faz.
palmeirense. Isso aí, ó. E aí a gente começou aqui, vamos ver. Começou, ó, nós estamos aqui ao vivo no programa. E o time tá ao vivo aí para você que não está vendo, mas tá passando o Palmeiras hoje também. Tá jogando hoje? Eu não entendo nada de futebol. Tá jogando. O Palmeiras está jogando hoje? Tá jogando Palmeiras e Corinthians. Veio de família esse palmeirense? Sem dúvida. Ah, eu tenho certeza Normalmente disso. o filho torce pro time do pai. Normalmente. Diácono da igreja Bola de Neve, lá em São Paulo. Tô servindo lá, né? Já faz lá eu tô uns 6 anos, mais ou menos. Diácono, você virou diácono lá ou em São Bernardo? Porque eu quero falar, eu conheci o Rafael há alguns anos, eu tô no Bola de Neve de São Bernardo do Campo desde final de 2013. Acredito que você já estava lá. Já estava lá, na verdade. Em São Bernardo. Eu estava em Santo André. Você estava em Santo André? E aí nós achamos o prédio, fui eu, o pastor, o Jorge, mais umas pessoas achamos o prédio na Vergueiro. Sim. Alugamos o prédio da Vergueiro. Né? Quando eu entrei, estava saindo do prédio da Vergueiro. Tá, então nós alugamos o prédio da Vergueiro e aí o pastor liberou algumas pessoas para virem para São Bernardo e eu fiquei em Santo André. Tá, então eu fiquei sempre em Santo André. Aí quando foi lá, depois, o prédio que o Bola está atualmente, né, meu irmão, é de um amigo do meu irmão. Aquele que é o antigo Espaço Lux. É do Marcos, um amigo nosso. Meu irmão falou, por que o Bola não pega o Espaço Lux lá, do nosso amigo? Aí meu irmão marcou uma reunião do Gustavo com ele. O pastor Gustavo, a gente acabou gostando do espaço e pegou. Mesmo assim, eu ainda continuei em Santo André. Depois o pastor Chiba me liberou, pode ficar em São Bernardo. Mas foram 4 meses e aí eu tive que ir para São Paulo, para a igreja de São Paulo. Para casar com a lindíssima Laura. Na verdade, eu já tinha até casado. Aí você já tinha casado? Já tinha. O Rina falou, o que você está fazendo em São Bernardo que você não está aqui? Eu, como assim? Não. Aí... Mas você já era diácono? Já era diácono. Em Santo André. Desde Santo André. Santo André. Sim. Tá. Vamos lá. Agora eu vou falar algo que eu enxergo em você. Me corrija se eu estiver errado. Você está tentando ler? Você enxerga, então. Você está tentando ler as minhas palavras aqui? Olha o que eu enxergo de você. É um homem que já foi muito mimado. Me corrija, hein? Tá. Mas que começou a viver experiências com Deus. Sim. E que mudou. E hoje você tem... olha o que eu enxergo. Me corrija se eu estiver errada. Você tem temor a Deus para viver os propósitos dele. Exatamente. Só não fui muito mimado, apanhei bastante. Fugia de casa, pulava o muro, apanhava. Sério? Eu imaginei que você era arteiro. Mimada, não? Eu era bem arteiro quando era criança. Era super responsável, apanhava bastante, aprontava bastante, apanhava. Apanhava toda semana. Graças a Deus que meus pais me disciplinavam, porque eu pulava o muro. Não é pra ir pra rua, tá bom. Aí cadê eu? Pulei o muro e ia brincar com meus amigos. Você era arteiro? Eu era arteiro. Desses? Muito bem. Mas isso é real quanto às experiências e o temor? Todas. É real? Sim. Você, de um certo tempo, começou a ter mais experiências com Deus? Sim, na verdade, como eu nasci praticamente no Evangelho, então eu sempre vivi no Evangelho. Eu nunca fui um menino, eu vou lá pro mundão que eu quero viver o mundão. Né? Eu nunca tive isso. Droga, bebedeira, nada disso? Não, mas eu tive uma fase, sim, eu era da Igreja Batista, eu tive uma fase que, quero sair pra balada, quero curtir um pouquinho. Mas nunca foi uma coisa que eu fui me afundei sem volta. Vícios e nada disso. Não, né? Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a ter mais... Quando eu era mais velho já, eu era líder na Igreja Batista, eu era líder do Ministério Infantil. Sério? Eu liderei o Ministério Infantil. Até os 4 anos de idade. Então, de 0 a 4, eu que liderava. Então, eu montava as escalas, cuidava das crianças, de principalmente 1 e 2 anos. Tá. E nesse período, eu falei, eu preciso viver mais experiências. Eu quero ter mais de Deus. Isso eu já tinha 20 e poucos anos. Tá. Né? E aí, eu fui buscando, eu acabei mudando de ministério, porque Deus assim colocou, né? Mas a igreja super abençoada que eu estava, acabei mudando de ministério e acabei tendo um pouco mais de experiência, porque era algo que eu buscava mais. E aí, quando eu fiquei mais velho, tive mais experiências com Deus, né? De trabalhar mais profundamente. Né? Acabei cuidando da assistência social, cuidei do Recrio aqui no ABC, ajudei a implantar o Recrio no ABC. Que eu amo. Fui um dos primeiros líderes do Recrio. Né? Depois fiquei na assistência social, então a gente ia fazer muitas ações sociais. Visitar o hospital de hanseníase mensalmente, visitar os doentes que tinham hanseníase,
que estão em Itu, que é um lugar lá, que é um bairro agora, né? Que era o antigo hospital de Hanseníase. Então, eu comecei a ter experiências diferentes. Visitar para orar por doentes. E até que eu fui para as missões do Haiti, que o pastor Giba Você fez. foi para o Haiti? Fui 6 vezes no Haiti. 6 vezes já fazer missão no Haiti. O que... Bom, antes de a Mas vai gente lá, começar fica à esse vontade. bate-papo, mas então tem a ver com viver os propósitos e as experiências com Deus faz você viver os Exatamente, propósitos. e por causa das missões Haiti, que eu acabei, depois eu conto aí, a hora que você perguntar, por que eu fui para a política, foi por causa dessas missões. Mas a gente fala dela. Muito bem, muito bem. Olha, tem bastante coisa para a gente conversar. Ó, agora eu preciso chamar 2 patrocinadores bem rapidinho, né? Porque afinal de contas precisamos pagar contas. É isso aí. O José do Egito, vamos lá. Moreira Notebooks, vamos falar deles. Moreira Notebooks é fácil falar, gente. Por quê? Porque Moreira Notebooks é a empresa da Rosângela e do João, nossos amigos. Eles vendem notebooks pela metade do preço. Por que eles conseguem isso? Porque eles compram lotes de empresas que usam 1 ano, 2 anos no máximo, e aí eles compram, fazem toda aquela, né, vê lá o que precisa e vendem com garantia de 1 ano. Entregam em todo o Brasil, frete gratuito, com garantia de 1 ano. E a minha amiga Rosângela, ela frequenta os cafés de negócio comigo, nós estamos sempre juntos. Se você está precisando de notebook, procure aí Notebook Moreira. É isso aí. Vamos para o próximo. Olha, eu vou falar da Rede Mais Mulheres. É um network, um café de negócios que eu frequento quase que dia sim e dia também. Tem em vários locais. A Slaine é uma mentora cristã que faz esses cafés de negócios com mulheres empreendedoras e empresárias. Tem café no ABC todo, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, tem em São Paulo, tem em Santos, tem em Pinheiros, Moema, ai meu Deus, Santana, acho que eu estou esquecendo algum, mas está passando aí para vocês vários cafés de negócio. O que é esse café de negócio? Você vai lá, faz o pitch do seu negócio, você vai se conectar com outras mulheres e não vai ficar sozinho, porque empreender é algo meio solitário. Você não precisa estar sozinha, vá nesses cafés de negócio, onde você vai se conectar, conhecer novos negócios e apresentar o seu negócio para várias pessoas e várias mulheres que se ajudam, compram entre si e indicam, tá bom? Fala lá com a Sol, com a Slaine e participe de um café de negócio, além de comer super bem. Então, agora vamos começar o nosso bate-papo, Rafael. Vamos lá. Bora. Rafael, você nasceu em São Bernardo do Campo. Nasci em São Bernardo do Campo, no Hospital São Bernardo. Muito bom, muito bom. Os seus pais, me fala a origem. Na verdade, assim, né? Todo mundo fala, puxa, Rafael, você é Rafael Demarque, tem os restaurantes, é italiano, mas acredita se quiser, eu sou mais cearense que italiano. Sério mesmo? E eu falo porque eu fiz minha cunhada quis fazer aqueles testes de DNA pra gente ver a origem, e eu vi que eu sou 43% cearense e 17% italiano. Sério? Na verdade, meus avós nasceram por parte de mãe, pai, né? O meu avô e minha avó são do Ceará, nasceram lá em Pitombeiras, distrito de Boa Viagem, no Ceará. E os meus tataravós, bisavós, por parte de pais, são italianos. Então, muito bem, seus olhos azuis? Azul, ele é azul e ele veio do Ceará. Do Ceará, Isso. Muito bem. Mas você fala com jeito de italiano, talvez por isso que o pessoal confunde. Mas, da minha família inteira, eu puxei mais os italianos. Então, quem puxou mais desculpa, eu puxei mais os cearenses. Quem puxou os italianos já tá careca, eu ainda tô com cabelo. Os olhos escuros e o olho claro. O pessoal é da Itália. Eu falei, não. Não, é do Ceará. É do Ceará. Meu avô tem olho claro, do Ceará. Muito bem. Não. Você vai normalmente para o Nordeste? Eu vou não sempre, mas sempre que dá eu vou sim. Já conheci toda da onde minha avó veio, de onde meu avô veio, conheço todo o Ceará ali. Todo o interiorzão. O que você mais gosta em São Bernardo do Campo?
em São Bernardo do Campo, o que eu mais gosto da nossa cidade... É. Quer dizer, eu amo a nossa cidade, eu acho que eu nunca parei. O que eu mais gosto na minha o que cidade? você mais gosta? Eu acho que é das pessoas, né? Porque como eu nasci aqui, eu tô acostumado com as pessoas aqui da nossa cidade, com os meus amigos daqui, né? Então, acho que o que eu mais gosto da cidade são as pessoas da nossa cidade. Você nunca morou fora de São Bernardo do Campo? Nunca morei fora. Nunca morou fora de São Bernardo? Não, sempre em São Bernardo do Bernardo. Campo. Muito bem. Já mudei de bairro só. Tá, mas sempre em São Bernardo. Sempre em São Bernardo do Campo. Tá. Rafael, me fala uma coisa. Qual foi o seu primeiro emprego? Na verdade, primeiro emprego. Quando eu era pequenininho, eu tinha uns 12 anos de idade, eu abri uma empresa de camisetas de silk screen, eu e mais 4 amigos. Tá. Então, com 12 anos de idade, a gente tinha uma empresa Soundwave, que eu e mais 4 amigos fundamos, e a gente fazia silk screen camiseta e vendia para a empresa. Tá. Né? Mas aí eu era pequenininho demais. Pequenininho, quando qual eu era idade? mais novo Só pra ainda, confirmar 12 anos de idade. 12 anos. Quando- Você já era um empreendedor. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu vendia bolacha na rua. Não, Vendia bolacha dos meus vizinhos. Os vizinhos iam lá na casa dos meus pais, teu filho tá vendendo bolacha. Eu tocava as campainhas com um pacote de bolacha. Quer comprar uma bolacha? Eu vendia alguma bolachinha. Você tá brincando. Mas isso os seus pais já eram empresários. Meu pai já era empresário. Já. Em que ramo? Que é nos De restaurantes? restaurante. Meu pai era Hoje restaurante. o seu pai está ainda Não, na verdade nesse assim. ramo? A não. família está? Tá, uma parte sim. Na verdade, os restaurantes ali da rota dos restaurantes Sim. foram todos vendidos, né? Todos. Praticamente todos ainda tem, né? Mas os mais tradicionais, que eram o São Judas, o Florestal e o São Francisco, os 3 foram vendidos, Tá. né? O Que restaurante... eram da sua família. O São Judas. Só o São Judas. Só. Os outros eram da família, mas primos, né? Tá. Primos dos meus pais. Ok. Todo mundo ali morasse, era do São Francisco, são parentes dos Demarques. Tá. E o Florestal eram também dos Demarques, mas Sim. não que era do meu pai, dos Tradicional. É meus uma tios. rota ali tradicional. Eram dos primos deles. Ok. Né? E hoje ainda tem um restaurante São Judas de Jundiaí, que é um pouquinho mais longe, mas já é uma outra administração, é um outro dono, né? Então é diferente. Mas na sua família não tem mais Restaurante, restaurantes? não. Seus pais, Não, você, não, seus não, irmãos... não, Não tá restaurante mais não. nesse ramo. Tem, na verdade, se você for falar, tem. Nós temos hoje, um dos meus primos, Tá. tem ali a linguiceria, né? Dona Santa, que era o nome da minha avó. Dona Santa. Na verdade, o nome da minha avó era Trifônia. Na Guerra Brasil-Itália, Trifônia. era um nome italiano. Trifônia é nome italiano. Trifônia. Nunca ouvi falar. Quando desse teve nome. guerra, teve que Tá. mudar o nome. Então, Tá. ela passou a chamar Dona Santa. Tá. Né? E aí, meu primo tem uma linguiceria aqui em São Bernardo, que é a Dona Santa. Né? Ok. Então, é lanche de linguiça que eles fabricam. Bacana. Né? Então, e ainda tem. Então é dos seus primos, mas na É, sua família não, mesmo não, meu assim, pai, meu irmão, não tá mais nesse ramo. Uh-uh. Tá. Então, o seu primeiro emprego foi É, vender bolacha Não pro foi- vizinho. Seu- Não, mas Seu era o meu primeiro primeiro ato de Foi empreender. vender bolacha na rua para meus vizinhos que iam lá, olha, o seu filho tá vendendo bolacha. Muito bem, tava no Depois, sangue. camiseta aos 12 anos. Tá, e depois? Né? Aí depois, aos 19 anos, 20 anos de idade, acho que 20 anos, eu comecei a trabalhar com comércio eletrônico. Né? Que tipo? Na verdade, eu fazia... Era a chegada dos leilões reversos, né? Então, eu trabalhava com plataformas de marketplace. Era quando chegou as primeiras plataformas de leilão reverso no Brasil. Então, eu trabalhava numa empresa que é a Staple, que era a OfficeNet. A Staple é uma das maiores do mundo. Tá, E eles vendiam o que a Staple, né? A OfficeNet? Material de escritório. tá. Então, eu era responsável pela área de leilões. Então, a Volkswagen do Brasil, por exemplo, ela compra muito material de escritório, Sim. assim como a Ambev, Sim. né? Como é que elas fazem isso? Elas fazem uma cotação, elas listam que elas compram anualmente e elas botam numa plataforma de leilão reverso para empresas daquele ramo irem lá e fazerem o menor preço para aqueles itens. Né? Então, eram plataformas de marketplace que chegaram no Brasil no ano de 98, 97, até 2000 e pouquinho. Eu embarquei nisso e eu fazia os leilões reversos da empresa para os clientes, para as grandes indústrias e grandes empresas no Brasil. Então, eu trabalhava com comércio eletrônico logo no começo da minha carreira. Muito bem. Depois? Depois que eu Você saí da lembra? OfficeNet, lembro todas, saí da Tá. OfficeNet, eu fui para o restaurante da minha família. O que você fazia lá? Na verdade, eu fui para fazer uma consultoria, porque o restaurante, nós tínhamos passado por um processo em São Bernardo, que era um processo que, na verdade, assim, São Bernardo tinha a rota dos restaurantes, Sim. e nos anos 90 e pouquinho, São Paulo, de 89 para frente, São Paulo passou por uma grande transformação, a cidade de São Paulo. Ela virou o maior polo gastronômico do planeta.
né? Hoje, maior até que Nova York. Olha isso. Né? Então, você tinha, na verdade, até o 96, pessoas que saíam da cidade de São Paulo e vinham muito para São Bernardo aos finais de semana. Tá. Isso foi acabando. Por quê? Porque São Paulo passou a ser a maior capital gastronômica do planeta, as pessoas acabaram indo para lá. Então, eu entrei no restaurante fazer uma consultoria, né, de Você reanálise. já estava fazendo faculdade, Já estava na fazendo área faculdade, já trabalhava em administrativa, outras já trabalhava- empresas, Tá. né, saí da diretoria que eu estava para isso, fiz uma consultoria e acabei depois ficando no restaurante, né, depois dessa consultoria acabei ficando no restaurante. Aí de lá a gente acabou empreendendo, aí nós abrimos restaurante no interior, aí abrimos buffet infantil e eu que ia atrás dessas aquisições. Tá. E aí eu fundei dentro do restaurante ainda depois de alguns anos uma empresa de alimentação industrial, que era a Demarca Alimentação. Então eu vendia... Congelados, não? Não, eu vendia para a indústria. A refeição industrial que a empresa compra, por exemplo, um cliente meu, a Colgate. Tá. Colgate da Anchieta tem um restaurante lá. Tá. Quem administrava o restaurante era eu. Ou a Ecovias, né, que todo mundo sobe a imigrantes. Ali tem a Sim. Ecovias. O restaurante da Ecovias era eu que administrava e vendia para eles, fazia um preço por refeição por funcionário. Para ele atender Ou os seja, funcionários. exatamente. Muito bom. E isso não tem mais. Não, aí depois nós abrimos uma empresa de facilities, que era portaria, limpeza, porque quando eu ia prestar serviço de alimentação, o cara, puxa vida, mas eu queria alguém que cuidasse de todo o facility service da minha empresa. Sim. Né? Eu queria brigar com um cara só. Na verdade, Tá. se eu tiver que reclamar, Rafa, eu quero reclamar só com você. Tá. Então eu quero que você pegue o quê? Você está com a refeição industrial, eu quero que você cuide da portaria, quero que você cuide da empresa de limpeza, quero que você cuide da manutenção predial, manutenção de máquinas. A gente acabou expandindo essa empresa. Hoje não tem mais, porque quando nós vendemos o restaurante, nós acabamos vendendo todas as empresas também. A Facility ainda existe. Não mais. A minha não mais. Não, existe outra que cuida... A minha empresa, na verdade, de facilities, foi vendida para um amigo, que hoje ele ainda tem. Ela chama ECK. Então, hoje, a ECK existe. Ela tem estacionamentos, tem limpeza, mas focou na área de estacionamento e manteve o nome ECK. Tá. Eu quero saber primeiro, vamos mudar um pouquinho só de assunto. Eu quero saber, primeiro, como que foi a sua vida ministerial, um pouco, quero saber, né? Você veio quase que de berço, praticamente, Sim. né, cristão. Seus pais, porque o Ceará, eu estou te perguntando isso, porque meu pai era pernambucano, já faleceu, e lá no Nordeste a gente sabe que o pessoal é mais católico, né? Mas não tem muito cristão que vem de lá. Acaba, eu falo, se convertendo depois ao cristianismo, a Jesus somente. Mas eu quero saber se da sua família, eles... como que foi o evangelho chegando para você? Na verdade, a minha tia convidou minha mãe para ir para a Igreja Batista. Minha mãe foi, porque ela era católica quando eu nasci. A sua mãe era católica? Era católica. E aí, quando minha tia, eu tinha uns 2 anos, minha tia convidou minha mãe se converteu, aceitou Jesus, e eu fui para Batista desde então. Tá. Então, desde então. Aí Seu eu e meu pai irmão. Também. Meu pai demorou 16 anos, 15 anos para ir para Batista. Foi eu e meu irmão. E aí a gente não queria ir para a igreja, queria ver o jogo do Palmeiras. Meu pai, vai para a igreja. Você é obrigado. Eu falei, não, mas você não vai. Ele falou, mas eu sou seu pai, vai com a tua mãe. E eu obrigava a gente a ir. E você começou a curtir? Ah, sim. Depois de um tempo a gente começa sempre, a gostar. A gente sempre gostou. Porque aí você faz os amigos da igreja, viram os amigos que você tem, tudo. Hoje os meus melhores amigos são desde essa época. Da Batista, da Borda do Campo. São os amigos que Deus me deu a vida inteira. Seus pais ainda vão lá? Meus pais vão, né? Vão numa outra igreja que saiu da Borda. A Borda acabou expandindo para mais algumas igrejas, mas meus pais estão numa outra igreja que acabou saindo... Cristã, que acabou saindo dessa nossa primeira igreja. Tá. Eu quero saber o que você mais gosta do evangelho. Da graça. Da graça. A gente só é salvo pela graça. Tá. Então, Rafael, o que você mais gosta do evangelho? O que eu mais gosto é a graça, não tenha dúvida, porque nós somos... Na verdade, assim, nós cristãos acreditamos que quando você aceita Jesus, né, você é salvo. Então, você não é salvo pelo aquilo que você faz. Aquilo que você faz é teu galardão. Você é salvo pela graça de Deus, porque a gente não consegue ser santo e nem fazer obra suficiente para merecer salvação. Né? Então, quando você me pergunta o que eu mais gosto é a graça, é porque nós temos vidas que muitas vezes a gente erra, a gente peca. E aí você fala, puxa vida, como é que eu vou ser salvo? Eu não mereço, eu sou pecador, eu erro.
às vezes eu faço uma besteira, ligo, o cara, fala que eu não posso atender. Puxa, é uma mentira, né? Então, a gente tem uma vida que a gente sempre tem que buscar estar em perfeição, mas a gente sempre erra. E aí a gente fala, como é que eu vou ser salvo? Aí, quando a gente lembra, você não é salvo Pelo que você faz. Não é porque você é Você é salvo bonzinho. porque Jesus morreu por você. Então, é pela graça dele, por misericórdia. Então, é de graça. A gente é salvo de graça, não é pelo nosso esforço. É porque nós aceitamos Jesus e queremos mudar de vida, é lógico. Né? Então, o que eu mais gosto no Evangelho é a graça. É a graça. Muito boa resposta, gostei. Não é uma resposta que eu esperava de você. Interessante, vamos conhecer um pouco mais de Rafael. Rafael, aí eu quero saber quando você conheceu sua esposa. Minha esposa, olha aí, que legal, né? Aí depois eu acabei saindo da Batista, fiquei um tempo no Moçambique, fui pro Bola de Neve. E aí eu liderava, né? Quando o Bola de Neve veio para cá, nós só tínhamos a igreja de Santo André. Não tinha as outras igrejas ainda. Que é a do Giba. E aí nós queríamos implantar o Ministério Recri aqui no ABC. Tá. E aí eu me envolvi no ministério. Nós fizemos um dos primeiros jantares do Recri, né? Lá em Santo André? Nós fizemos no meu restaurante na época, mas foi de Santo André, antes da expansão das igrejas. Depois as igrejas foram abrindo primeiro São Caetano, e aí uma pessoa que era comigo do Recri foi para lá, colocou Recri, uma em Diadema, foi para lá e colocou Recri. Tá. Né? E aí eu conheci a minha esposa no jantar do Recri, na verdade. Jantar do Recri, a gente se viu no seu restaurante. Não, aí o jantar do Recri que nós vimos foi no Bola de Neve de São Paulo. Ela era do Bola de Neve de São Paulo. Da sede? Da sede. E eu era do Bola de Neve de Santo André. E aí teve um jantar do Recri. A gente já tinha se seguido, porque na época tinha Facebook. Então você queria saber, puxa, quem são os cristãos? Você acabava entrando e... Quem é do Bola? Quem é do Bola? Seguindo. E aí eu seguia ela. E aí um dia eu estava no jantar do Recri e eu vi ela a primeira vez. Aí a gente se cumprimentou. Que ano? Puxa vida. Eu vi minha esposa, acho que a primeira vez em 2009. 2009, praticamente. Acho que eu vi minha esposa em 2009. Eu vi ela a primeira vez ao vivo. Tá. Né? Ou 2008 ou 2009. Okay. Mas nós só se casamos... Deixa eu não errar a data. 2017. 2017, depois de 10 anos, praticamente. 8 anos, 2009, 2017. Mas aí você... Não, eu só conheci, só conheceu. Virou uma amiga minha. Tá. Uma ótima amiga, que a gente se encontrava, tinha amigos em comuns, passeava junto, tudo. E aí só depois de um tempo, né, que aí a gente acabou... Começou a namorar. Namorar e casar. Quanto tempo entre namoro, noivado e casamento? Quando você decidiu. Não, a gente vai falar sobre isso, sabe, Rafael? Porque tem pessoas que, às vezes, enrolam nos relacionamentos aqui neste local. Mas eu já tinha passado... Eu tô com 42, eu casei com 35 anos. Tá. Então, assim, entre... Namoro, noivado e casamento. Eu nem tive namoro praticamente, tá? Não. Você já ficou noivo. O apóstolo Rina, falou, já marca a data de noivado sem ter abençoado para namorar. Então, assim... Eu marquei. Você conheceu? Você se apaixonou? Já conhecia. A gente falou, a gente tem quando que você decidiu que estava apaixonado e vamos casar? Quando ela estava na Itália, eu falei, puxa vida, ela foi embora, foi estudar na Itália, fazer doutorado na Itália. Tá. No doutorado, eu falei, Porque ela é advogada. Ela é advogada. Ela foi fazer doutorado na Itália, e aí a gente começou a conversar, a gente tem tudo a ver. Você gosta de política, não sei o que. Começamos a orar quando ela estava na Itália, quando ela voltou. Vamos casar. Aí nós fomos falar com o Rina. Tá. Aí ele falou, ora aí um pouco. E aí, depois de orar os meses, ele falou, e aí, marcou a data de noivado? Eu falei, mas como assim? Nem abençoou para namorar? Marca o noivado aí. E aí, marcamos, depois de uns meses. Entre orar e casar, menos de um ano. Menos de um ano. Decidiu. Você estava com 35 anos? 34, casei com 35. Olá! Casei com 35. Tá. Rafael, qual a melhor coisa de ser um homem casado? A melhor coisa? Hoje em dia, você me perguntar qual é a maior diversão nossa? Assistir seriado e dorama junto. Nossa, é muito bom. Sou doromeiro, olha, meu. A gente vicia em dorama. Chega à noite, vamos fazer o quê? Vamos assistir dorama. Aí coloca os dorama coreano ali. Os momentos mais gostosos de ser casado hoje em dia, essa parceria. Essa parceria. É a parceria? É a parceria. É a parceria. Muito bem. Quando
a política chegou na sua vida? Bem, uma ótima pergunta, Iris. Na verdade, assim... Foi antes do casamento? Foi sim, Foi antes. foi antes. Na verdade, eu nunca gostei de política, né? Sempre fui avesso à política. Me identifico. Mas eu cuidava do Ministério de Empresários da Igreja do Recri. Tá. E eu era supervisor da assistência social. Então, eu cuidava da assistência social e cuidava do empresário. Tá. Até que em 2011, Tá. em 2010, nós tivemos um terremoto no Haiti, né, que devastou o Haiti. Em 2011, o pastor Giba lançou uma missão para nós começarmos a ir para o Haiti. Tá. Né, e aí eu fui para o Haiti. Né, e um dos O que papéis... você fazia lá? Um dos meus papéis antes de ir para o Haiti, bater nas empresas aqui, pedir para as empresas ver se eles poderiam doar recurso para a gente ajudar a levar recurso para lá para reconstruir o Haiti. Para o Haiti. Para o Haiti. Então, a missão que o Giba colocou do Bola no Haiti, a gente ia lá para reconstruir creche, reconstruir escola, reconstruir igreja. Abrimos uma creche lá, o Bola de Neve abriu uma creche lá, abriu uma igreja para prestar suporte para o país. Então, a gente, quando ia, nós pegávamos ali, a passar cimento, limpar, montar, vamos reformar a creche, a gente fazia de tudo, né, Quando nas vocês missões. iam, vocês ficavam quanto tempo lá? 15 dias. Uma média de 15 10 dias. a 15 ia, dias. em média, quantas pessoas? Umas 30 pessoas. Tá. 30 Maioria pessoas. homem. Maioria homem. A maioria Maioria homem. homem. E aí você chegava e colocava a mão na massa. Sim, todo mundo tinha Levava colocado na massa. recurso. Levava recurso, levava alimento. Aí depois a gente viu que lá tinha os mercados e comprava. E aí a gente fazia o quê? Ajudar a reconstruir escola, ajudar a reconstruir creche. Esse era o nosso trabalho no Haiti. Quantas vezes você fez esse trabalho? 6 vezes. Eu fui fazer 6 missões no Haiti. 6 vezes. Tá. E depois de uma dessas missões, o Giba, né, nosso pastor, o pastor Giba, veio e falou, por que você não entra na política? Que política, pastor? Coisa de bandido, eu tô fora. Ele, quanto homens de Deus não se colocarem para estar lá, ou homens íntegros, os ruins vão se colocar. Do ruim eu não posso puxar a orelha. De você eu posso. Pastor, legal. Vamos fazer o seguinte, vou orar. Se as coisas acontecerem, então a missão começou em 2011, a eleição era 2012. Ah, tá. Você se candidatou primeiro ao 2012, quê? a vereador. A vereador. Em 2012. Tá. Aí eu fui, o Giba, eu falei, se Deus abrir as portas, Deus foi abrindo, depois que o Giba me incentivou, as coisas foram acontecendo e nós saímos vereador em 2012, e aí foi uma surpresa na cidade, fomos o 6º vereador mais votado, para a primeira eleição que nunca tinha se envolvido em política, né? Foi uma grande surpresa para a cidade de São Bernardo do Campo, e a gente acabou sendo o 6º mais votado, e começamos, aí entramos para entender um pouco mais de política, começar a atuar efetivamente como Você ficou político. Quantos mandatos? 2 mandatos de vereador. Tá. 8 anos, na verdade, né? 4 anos, me reelegi vereador. Aí, depois de 8 anos, eu falei, gente, chega, vereador, o que eu propus a fazer como legislador, que é o que o vereador faz, eu já fiz. Para mim, vereador não é carreira. Né? É isso que você entende? É isso que eu entendo. Você tem que prestar o teu serviço, acabou. Né? Tá. Fez, tem mais a acrescentar? O que você se propôs a fazer nessa época e que você fez? E o que você se propôs e não conseguiu fazer? Olha, todos os projetos que eu queria apresentar, que eu tinha combinado de apresentar, eu apresentei. Tá, mas o que... Porque apresentar não é fazer. Na verdade, o vereador ele não faz, ele vota, né? Tá, mas qual que deu andamento das coisas que você apresentou? O que eu fiz, vamos lá, que eu apresentei como vereador, praticamente quase nenhum você consegue fazer, porque o fazer é do executivo, não do legislativo. Né? Então, nós somos legisladores. Então, a gente apresenta projetos que não podem gerar custo para o executivo. Que projeto que tem que não gera custo para o executivo? Nenhum. Eu ia falar agora, existe? Nome de rua, nome de praça, mas isso... Mas eu apresentei projetos que hoje não fizeram sentido na época, mas hoje fazem total sentido. Exemplo. Né? Então, um exemplo. Eu fiz reunião com 62 diretores de escola estadual no meu primeiro mandato. Tá. Quando eu fui me eleger a primeira vez, sendo que eram 82, eu fiz com 62. Qual projeto saiu de todas as nossas reuniões? Que nós tínhamos que colocar a GCM na porta de cada escola estadual, não só municipal, porque as pessoas das escolas estaduais, apesar da escola ser estadual, são munícipes da nossa cidade. Sim. E lá existe aliciamento para o tráfico de drogas, Sim. a bandidagem, roubo, ameaça a professores. Então, eles se sentiam inseguros. Então, eles queriam que a GCM estivesse lá. O que eu fiz de projeto? Eu apresentei o projeto como vereador, que é um projeto que eu não poderia apresentar para que toda escola estadual tivesse uma GCM, né, uma polícia
na frente para cuidar do patrimônio, para evitar que tenha briga entre alunos, tráfico de droga. Isso no período de Isso eu entrada apresentei em 2013. Tá, mas isso que você fala na hora da entrada e saída dos alunos. Exatamente. Tá. E aí? 2013. E... É lógico que o projeto não pode ser feito por um vereador porque gera custo. Então, o projeto foi aprovado na Câmara e foi reprovado pelo prefeito, porque eu não poderia fazer esse projeto. Só que ele fez tanto sentido que depois de uns anos, infelizmente, nós tivemos tantas tragédias nas portas das escolas, Sim. né, em Suzano, em outras escolas pelo Sim. Brasil, que hoje, depois eu apresentei esse projeto em 2013, depois de 10 anos, hoje, existem projetos não só em São Bernardo, que a GCM está na porta de cada escola municipal, estadual ainda não. Não, eu ainda achei que não, estadual também. Mas esse é um projeto que, entrando, você não precisa botar a GCM, mas você pode botar uma guarda particular para cuidar disso. Então, hoje faz total sentido e todas as cidades estão buscando isso. Então, esse é um projeto que eu apresentei, que eu não aprovei, mas que hoje existe. Que não, entre aspas, na época, não saiu do papel. Saiu do papel, foi votado, foi aprovado, mas ele não pode ir porque não é o vereador que tem que fazer. Quem tem que fazer um projeto desse é o prefeito. Meu Deus. Porque gera custo. É essa parte que eu não gosto da política. O vereador ele é muito limitado no que ele pode fazer. É muito chato O que o vereador ele tem que fazer só como vereador? Legislar, que é votar leis que o executivo manda, e fazer algum projeto de lei dentro do que ele pode fazer. Votar, você conseguiu. Não, votar, você vota tudo e você apresenta projetos de lei. Ok. E fiscalizar o executivo. Então, você me pergunta, Rafael, quais são as duas marcas do teu mandato? No meu primeiro mandato, a marca que eu deixei foi o quê? A nossa briga contra a ideologia de gênero. Quando os planos de educação vieram lá em 2015, né, você teve a votação dos planos nacionais de educação, PME, né, que é o Plano Nacional de Educação, para direcionar a diretriz educacional dos próximos 10 anos a nível nacional. Esses planos são transformados em planos municipais de educação, que dão as diretrizes do que os nossos filhos vão aprender na escola municipal nos próximos 10 anos. Né? E os planos de 2015 eles ficaram muito no debate ideológico. Por quê? Porque ao invés do governo federal na época se preocupar com a questão educacional, a qualidade do ensino da matemática, de inglês, eles queriam colocar o ensino de ideologia de gênero nos planos municipais de educação. E nós éramos totalmente contrários. Então, nós levantamos essa bandeira na cidade e aí nós travamos a questão da ideologia de gênero e derrubamos esse plano municipal de educação com ideologia de gênero. E aí foi retirado toda a questão de ideologia, de aprender ideologia de gênero nas escolas para focar somente naquilo que era importante, que era o quê? Então, esse saiu do papel. Esse, na verdade, foi algo que nós fizemos bem feito. Mas saiu do papel, no bem sentido. Saiu do papel. Basicamente, seria esse. Esse aconteceu. Isso. E no segundo mandato, que marcou foi o quê? A questão de que o vereador mais tem que fazer fiscalização. E aí? Né? Então, nós tínhamos, por exemplo, uma das policlínicas aqui da Ítalo 7, e aí você tinha uma fila gigante das pessoas na fila, ninguém conseguia consultas especializadas, aí você ia perguntar para o pai de família, poxa, meu filho já está 2 meses esperando uma consulta especializada. Né? Fala, o que eu posso fazer? Por que o cara está 2 meses esperando? Não consegue uma consulta, 1 ano esperando? Aí eu recebi um material de um amigo que trabalhava na policlínica, ele me enviou, e aí nós tínhamos lá, a policlínica em questão contratava 2.500 horas de saúde semanal especializada. Os médicos faziam só 950 horas. Então, 1.500 horas eram assinadas e não eram feitas. Opa! E aí eu fiz essa denúncia. Você conseguiu... Consegui apresentar para o Ministério Público Federal, que aí notificou a prefeitura e aí foi feita toda uma modificação e hoje você tem o dedo eletrônico em muitas unidades, porque era tudo assinado. Hoje foi implantado o dedo eletrônico nas unidades de saúde de São Bernardo do Campo. Tem como burlar? Tem, desde que os enfermeiros ajudem, tudo tem como burlar. Se o cara fizer aquele dedinho de gel e colocar, pode ser que burle. Mas é mais difícil. Tá, então essa fiscalização aconteceu. Isso são as coisas importantes que o vereador tem que fazer, não esquecer é o quê? Que o que ele deixa de fazer, que é a fiscalização, quando ele deixa de fazer o papel dele, quem paga é a ponta. A ponta é quem? É quem mais precisa do serviço público. Sim. Quem precisa da saúde, da educação pública. Exatamente. Né? Então, a questão de fiscalização é a mais importante do vereador. Tá. Quando você saiu, né, dos seus mandatos, estou falando certo?
você foi trabalhar nas suas empresas. Isso, em 2020 eu quis sair prefeito. Tá. Tivemos aí, na verdade, Covid e tudo. Acabei não... Foi em 2020. Acabei não ganhando. E aí eu voltei para retomar a minha empresa, porque minha empresa estava parada. Eu tenho um sócio, ela estava parada, estava caminhando um pouquinho. Aí a gente foi retomar e aí desde 2021 para cá, a gente vem trabalhando com a empresa de importação e exportação. Tá. O que você quer fazer? E aí eu quero que você fale diretamente para a população. Se você realmente virar um prefeito, o que você quer? Eu quero. São duas questões. O que você quer e o que você acredita que pode fazer? Porque assim, você pode querer várias coisas, mas o que você acha que você consegue fazer estando na prefeitura? Na verdade, o que é bacana, Iris? Eu falo muito que o quê? Hoje você tem uma eleição em São Bernardo, né, totalmente concorrida. Nunca existiu um quadro como o de hoje, com 5 grandes players, né? Nunca existiu. Me fala. Que são, olha, hoje você tem um pré-candidato, os pré-candidatos é o Alex Manente, sim, é o Marcelo Lima, a Flávia Morando, o Rafael Demarque e o Luiz Fernando. Ok. Tá, então você tem... O que está atual, ele não vai ser... É o Orlando Morando, ele está lançando a Flávia Morando, que é a sobrinha dele. Ah, tá. Eu achei que era a esposa dele. A esposa não pode, né? Não pode? Não pode, então está lançando a sobrinha. Tá bom. Dessa vez. Tá. Então, assim, como eu sou o único que não tem rabo preso, eu sou o único que consigo fazer, né? Rabo preso, eu não devo nada para ninguém, eu consigo fazer aquilo que São Bernardo precisa. Que, na verdade, Não, vou te atrapalhar só um pouquinho. O que é estar com o rabo preso? Você ter muito acordo político e quando ganhar o mandato, ter muito acordo político, ter que botar esse secretário, aquele secretário, fazer uma política e deixar a máquina muito inchada. Eu não tenho isso. Então, como eu estou no Partido Novo, que é o partido do Romeu Zema, né, que ajudou a transformar Minas Gerais, a gente consegue trazer a gestão, o modelo de gestão do Novo para São Bernardo do Campo, que é cortar custo, né, deixar a prefeitura mais eficiente, diminuir o número de secretarias. E aí eu acho que com uma gestão mais eficiente eu consigo entregar mais coisa para a população. Então nós temos alguns projetos que a gente quer implantar para a cidade, que aí eu falo, se a gente analisar os planos de governo dos candidatos, eu tenho certeza, né, e aí eu não tenho sombra de dúvidas que o projeto que eu tenho para a cidade, meu plano de governo é melhor do que o dos meus concorrentes. Mas muito melhor. Tá. Né? Por quê? Porque eles estão na política há muito tempo. Sim. Eu saí da política, eu saí da caixa. Tá. Então hoje eu olho de fora da caixa. Eu fui me especializar, eu busquei o que o Novo tem de bacana na Prefeitura de Joinville e no governo do Estado de Minas para trazer para a nossa cidade. Então, eu acho que eu consigo trazer os melhores projetos para São Bernardo, para geração de emprego, para resolver o problema de saúde e de segurança e de educação de São Bernardo. Eu tenho certeza que eu tenho os melhores projetos para a nossa cidade. Fala um pouco de cada um dos projetos. Então, eu vou falar rapidamente aqui, né? Vou falar, por exemplo, do geração de emprego. Tá. Né? São Bernardo já foi a capital da indústria. É verdade. Nós tivemos muitas empresas que acabaram saindo da nossa cidade e indo embora. Então, o que São Bernardo tem de especial hoje em relação a outras cidades? Geograficamente, eu falo que São Bernardo é a esquina do Brasil. Nós estamos na melhor localização do país para uma área logística, para um hub logístico. Né? O que é um hub logístico? Hoje, São Bernardo do Campo está entre Anchieta, Imigrantes e Rodoanel. 30 minutos do maior porto do Brasil. Sim. Porto de Santos já é 1 hora do maior aeroporto do Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos. Geograficamente, eu falo que a gente é a esquina do Brasil porque nós poderíamos ser um hub logístico. O que é ser um hub logístico? É ser uma cidade que atraia empresas de tecnologia, de comércio eletrônico e principalmente de logística e armazenagem. Vou dar um exemplo. Mercado Livre. Tá. O Mercado Livre hoje vende pela internet e ela tem os CDs de distribuição. Sim. Onde são os CDs de distribuição do Mercado Livre? Principalmente Guarulhos e Osasco. Puxa, mas São Bernardo não está melhor geograficamente localizado? Sim. E por que essas empresas estão lá e não aqui? Porque o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, lá é menor do que aqui. Qual a diferença? Em porcentagem? 2% lá, aqui 4%, lá é 2%. Puxa, metade. Só 2%? Não, metade. É 50%. É praticamente o dobro, né? Então aqui é 2, lá é o dobro. Então isso é uma diferença, com certeza. Então, se nós consegue mudar? Consegue. Se nós fizermos uma política agressiva de ISS, a gente transforma São Bernardo num hub logístico e aí vai faltar espaço para empresas de armazenagem
e que queiram fazer os CDs de distribuição aqui na nossa cidade. Eu acho que ao longo de 4 anos a gente consegue gerar mais de 30 mil empregos. Rafael, agora a pergunta de leiga, tá? Eu sou totalmente leiga. Eu te falei, confesso, pessoal, não gosto de política, mas sei que é algo importante e necessário. Talvez por isso que eu tenho tentado conhecer um pouco mais, tá? Por que se você falar para mim que Osasco, exemplo, é 2%, aqui é 4%, porque antes de você nunca conseguiu ser 2%? Porque você fazer remissão de imposto, né, não é simples para um prefeito, porque ele precisa arrecadar para conseguir entregar tudo que ele precisa. E nem sempre fecha a conta a cidade, às vezes falta dinheiro na cidade. Se eu fizer uma remissão de imposto, no primeiro momento, você é louco, você vai abrir mão de arrecadar. Mas eu tenho certeza que isso você consegue... Eu tenho certeza que a hora que a gente abaixar o ISS, fazer uma política agressiva de ISS, nós vamos atrair as empresas de prestação de serviço desses moldes que nós falamos aqui para a cidade. Eu acho que a gente pode perder no primeiro ano que nós fizermos a remissão, mas em 2, 3 anos eu acho que a gente já recuperou e passou. A gente vai arrecadar muito mais. Tá, outra pergunta de leiga, tá? Claro. De uma população leiga. Rafael, o que fez a grandes empresas saírem da cidade? Na verdade, qual assim, é o maior motivo? Não existe... Tem motivos, né? São Bernardo, o salário, muitas vezes, vamos dizer, das indústrias, tá? O sindicato dos metalúrgicos aqui é mais forte, então você tem um salário maior aqui, por exemplo, do que no interior. Funcionários. Funcionário. Mão de obra. Mão de obra. Tá. Né? Então, muitas empresas acabaram falando, puxa, eu não tenho benefício fiscal nenhum aqui na cidade. Ok. Né? Então, eu já não tenho benefício de ISS, nem de IPTU, e eu tenho uma mão de obra que toda hora me dá trabalho. Para que eu vou ficar aqui se eu posso ir para o interior? E aí o interior acabou dando os benefícios logísticos e outros estados, benefícios de impostos e tributação que acabaram levando a indústria para outras cidades. Então, muitas indústrias de São Bernardo foram para onde? Jundiaí, Sorocaba. Porque lá, além de ser melhor para viver, você tem um custo de vida menor e um custo para a empresa menor. E eu vi, assim, eu trabalhei mais de 20 anos numa empresa de calçados, né? E eu lembro que, assim, eu falava assim pro dono da fábrica, por que a fábrica tem que ser no Rio Grande do Sul? Os benefícios que eles mandavam, tipo, você ficar 10 anos isento de alguns impostos, não sei quantos anos sem ter que pagar um aluguel, a cidade construir um galpão para receber essa empresa, isso não existe aqui na nossa cidade? Não existe em muitas cidades, não, tá? Ok. Uma cidade ou outra dá algum benefício que acaba atraindo... E isso não pode acontecer na nossa pode cidade? Acontecer em todas as cidades. Pode acontecer? Pode isso acontecer em todas as cidades. Tá. Qual eu vou falar assim, outro projeto que você tem em mente? Eu acho que eu tenho um projeto de segurança que é muito interessante de saúde, tá? De segurança, na verdade, hoje a gente... Peraí. Fala a pergunta. Tem perguntas aí? Tem perguntas. Espera só um pouquinho, vai lá. Qual que é o seu projeto para a área da saúde? Puxa, bacana. Vai, que é bom, porque coincide com quase que a gente fala antes da... Aí depois eu já ia responder a tua pergunta, mas a gente responde agora. Vai lá. Então eu vou falar de saúde. Eu ia falar de segurança, vou falar de saúde antes, na verdade, tá? O que é legal? A saúde de São Bernardo hoje, ela é... Tem muita gente que reclama da saúde da cidade de São Bernardo do Campo. Ok. Em espaço físico, em unidades de hospital, UPAs, tudo, nós somos grandes. Nós temos muitos hospitais, nós temos muitos lugares de atendimento, mas falta mão de obra. Falta médico, falta equipamento, né? Então, você acaba pegando pais de família, por exemplo, que tem que passar um filho numa consulta e não consegue passar, ou pessoas que precisam fazer uma radiografia ou uma tomografia, algo mais sério, tem que esperar 6 meses para uma tomografia na cidade, né? E isso acaba prejudicando o diagnóstico, né? Então, nós temos um projeto essencial, são vários projetos que é melhorar a saúde básica da cidade, o atendimento básico da cidade, mas o projeto que nós temos principal, que é uma PPP da saúde. Por quê? Se eu tiver que investir na saúde da cidade, para que todos esses hospitais estejam lotados de médicos, a gente nem tem recurso para isso. Mas quando a gente olha de fora da caixa, puxa, como é que eu resolvo o problema do meu munícipe aqui na cidade de São Bernardo, que precisa fazer um exame? O que é a PPP da saúde? É eu fazer uma parceria público do município de São Bernardo com as empresas privadas da cidade, que elas atendam a minha população pela tabela SUS. Ou seja, se a Íris precisar de uma ressonância magnética,
a ressonância da UPA está quebrada, né? Ou ali da UBS está quebrada. Puxa, você vai ficar sem fazer a Aí eu vou no ressonância? convênio? Não, eu vou te dar um voucher da prefeitura para as clínicas credenciadas. Eu vou ter, tem toda uma regra, um edital de credenciamento. Falou, olha, você pode fazer a tua ressonância nesses lugares. Então vamos pegar uma Lumen da vida. É uma clínica privada, lá tem ressonância. Então por que não você não fazer a tua ressonância lá ali na Lumen? Ou preciso fazer um exame de sangue e vai demorar 5 meses para colher o exame de sangue. Puxa, vai na Tecnolab, toma aqui o voucher da prefeitura. Lógico que isso é tudo um projeto que nós temos de uma PPP para quê? Para acabar com as filas de São Bernardo do Campo na saúde. Isso já existe em São Bernardo? Existe, não. Em São Bernardo, porque não. Em Santo André eu sei que existe. Já fizeram mutirões lá. Em Santo André fizeram grandes mutirões para acabar com algumas filas. A nossa ideia aqui é fazer uma PPP contínua, com clínicas, médicos especialistas que às vezes a gente não tem. Por exemplo, fisiatra é algo que o público não consegue contratar. O médico da dor. Você não consegue contratar um fisiatra para as prefeituras. Puxa, mas no particular tem. Será que tem algum fisiatra que a clínica toparia atender na tabela SUS? Tem. Então vamos fazer uma parceria com esse cara. Ah, tá faltando um tipo de especialidade na prefeitura que não tem, mas tem no privado? Vamos fazer uma parceria com essas clínicas. E isso eu sei que funciona. Minha mãe se aposentou na prefeitura de Santo André. Eu sei que é algo que acaba com filas. Pelo menos quando eles fizeram para acabar com filas, eu acompanho de fora, superficialmente, mas eu soube que ajudou a população. Exatamente. O que nós estamos desenhando é justamente isso. Aquilo que o público não tem, nós queremos que o cidadão consiga ter um voucher. A gente vai, não é o nome esse, mas é um voucher da saúde, que ele consiga fazer o exame ou atendimento que ele necessita nas clínicas privadas. Isso vai ajudar a gerar a economia da cidade, porque todo mundo vai ter mais... vai rodar mais o dinheiro, as clínicas vão faturar mais, vão gerar mais impostos para a cidade também, né? E vai ter uma geração de emprego maior, e aí eu vou acabar com aquele pai de família, na verdade, que está chorando porque o filho não consegue passar numa consulta especializada. Eu vou acabar com aquelas pessoas que, puxa, eu estou doente hoje, eu preciso fazer esses exames agora. Não dá para esperar daqui 4 meses, eu posso ter morrido. É verdade. Né? O que adianta daqui 4 meses marcar? Eu vou conseguir acabar e zerar essas filas. Rafael, esse projeto já foi? Já teve tentativa desse projeto na cidade de São Bernardo? Não, nunca. Nunca ninguém tentou? Nunca ninguém fez. Só nós faremos. Gente, vocês estão escutando? Nós faremos. Olha, gente, grava bem. Porque tudo isso nós vamos poder cobrar? Com certeza. Se você for eleito. São os projetos básicos que nós temos para a cidade. São importantes. Tem mais alguma pergunta? José do Egito? Tem sim. Vai. O pessoal perguntou por que você se intitula como o único candidato de direita de São Bernardo. Bacana, essa pergunta é legal. Na verdade, eu falei aqui que nós temos 5 candidatos, né? E eu tô aqui. Na verdade, direita e esquerda ficou uma coisa muito marcante hoje na vida da população. E eu acredito que eu olhando de fora, novamente como leiga, sempre eu vou falar como leiga, tá? Cidadã, mas leiga. Eu acho até agressivo esse lance de direita e esquerda. Se tornou uma coisa agressiva? Se tornou uma coisa nós e eles, né? Então, assim, acabou indo para os extremos. Acabou indo o que muito. eu enxergo. Direita e esquerda ficou muito para os extremos. Mas, na verdade, né, o conceito direita e esquerda ele é bem tranquilo, né? O que você vai defender, quem defende um pouco mais a esquerda, é que hoje, o Brasil é o quê? Direita e esquerda ficou 2 vertentes de quem você vai apoiar. Eu não vejo nada tranquilo. Eu falo que o pessoal não pode mais falar, né? Eu fico, meu Deus, as pessoas não podem mais falar em quem vai votar ou quem não vai votar, que é uma briga. Que ficou muito mais uma coisa o que a esquerda é mais progressista e a direita é mais conservadora, né? E você se considera totalmente conservador. Totalmente conservador. Qual a diferença? Eu acredito que aquilo que foi construído, né, pelos conservadores, aquilo é a base da nossa sociedade. E eu acredito na mudança sem esquecer a base daquilo que foi construído, né, pelos nossos pais, pelos nossos avós. Né? Então, o conservadorismo mantém a nossa base, que é a base que nós temos hoje. Os progressistas, eles acabam indo muito para o quê? Para uma mudança um pouco mais radical de alguns valores e conceitos que, para mim, deturpam um pouco a sociedade. Fala alguns. Vamos falar da questão do TODES, né, da linguagem neutra. Né? Isso é uma questão que a esquerda adotou e os progressistas, né, acreditam que adotar uma questão de TODES, por exemplo, da linguagem neutra, é importante para que uma minoria
Você já aceita. Você já aceita, não, porque já são aceitas, né? Sim. Mas querem criar algo para uma minoria. Aí eu sou totalmente contrário a isso. Tá. Se governa para a maioria, né? Então você não muda a língua portuguesa de tantos anos no Brasil para adotar uma linguagem neutra. Então isso é o que? Os conservadores, a direita é totalmente contrária. A esquerda, né, parte da esquerda é totalmente a favor de uma linguagem neutra. Tá. Então, uma coisa mais progressista. Tá. E por que você é o único? Por que a gente fala isso? Porque ficou muito na questão do quê? Quem que é conhecido hoje como a direita no Brasil? Bolsonaro. Tá. Aí dos 5 candidatos aqui, por que a gente fala que eu sou o único? Porque na campanha de 2000, todos eles, o único que apoiou o Bolsonaro em 2018 fui eu. Eu apoiei o Bolsonaro, ninguém sabia que era o Bolsonaro, eu já tinha feito jantar para ele no Rio de Janeiro, né, para o lançamento da campanha dele no Rio, participei de tudo. Fui o primeiro parlamentar do ABC a anunciar apoio ao Bolsonaro, todo mundo deu risada. Eu apoiei ele no primeiro turno, ajudei a organizar a campanha dele em São Bernardo no primeiro turno e no segundo turno. Tá. Em 2022, eu coordenei a campanha do Tarcísio aqui na cidade, oficialmente, no primeiro e ajudei no segundo turno e na do Bolsonaro no primeiro e segundo turno. Então eu fui o único candidato que sempre esteve do lado da direita. Né? A direita sempre foi dada como direita. Bolsonaro, centro, PSDB, esquerda, PT. Tá. Né? Então eu sempre estive do lado da direita em 2018 e em 2022. Os outros candidatos aqui, o PT, Luiz Fernando, sempre esteve do lado da esquerda. Tá. Né? O Alex Manente sempre esteve no centro, ali com o Rodrigo Garcia no primeiro turno, tanto o Marcelo como o Orlando, com o Rodrigo Garcia no primeiro turno, eu já estava com o Tarcísio. Então, eu sou dos candidatos à prefeitura da cidade. Eu procuro quem ajudou o Bolsonaro e o Tarcísio desde o começo. Eu sou o único. Todos eles, depois, né, ajudaram no segundo turno, né, mas bem light, tá? O único que sempre apoiou fui eu. Bem light. Né? Então, ninguém apoiou. Todo mundo quer nadar nesses votos. Mas nenhum dos candidatos atuais apoiou o Bolsonaro ou o Tarcísio, somente eu. Tá. Vamos lá, mais uma pergunta. O Ricardo Décio está questionando sobre as ciclofaixas que tiraram, né? Fala um pouquinho mais alto. Das ciclofaixas que tiraram as ciclofaixas. Eu Em não São Bernardo. sei aonde retiraram, tá? Eu preciso saber aonde retirou. Na verdade, as ciclofaixas, né? As que eu mais acompanho é ali a da Barão de Mauá, que é a meio de corrida, da Kennedy, a da Prestes Maia. Ainda tem ou A tiraram Maia todas? Todas essas tem. Eu não sei aonde retirou, mas possivelmente, só preciso ver se retirou por causa dos corredores de ônibus, tá? Mas eu acho que a gente tem que adequar ali a pistinha de corrida e as ciclofaixas aonde puder colocar de novo, tá? Não sei onde retirou, de verdade. Gente, mas eu acho... Se puder mandar pra gente onde retirou pra gente olhar, importantíssimo. Pergunta, então. É Décio? Ricardo Décio. Fala importantíssimo. Qual é a ciclofaixa que tiraram, que te incomodou? Onde você andava que você não está andando? Você é um cara que pratica esportes? Sempre pratiquei bastante esporte. Tá. Faz uns 6 meses que eu não pratico. Qual esporte que você praticava? Não, eu sempre fiz musculação, né, que eu gostei. Tá. E pratico windsurf, que é um esporte de vela, né? Uma prancha à vela, windsurf. Eu pratico isso, eu pratico bastante. Pratico bastante, assim. Pratico na minha folga. Quando eu quero desestressar, eu vou lá velejar. Tá. Mas hoje você não está conseguindo fazer nada? Nem academia? A academia, por vagalzice, eu dei uma paradinha, mas eu vou voltar. Eu tava muito bem, quebrei o pé, parei. Tá. O windsurf eu pratico aí pelo menos umas 2 vezes por mês. Consigo ir. Eu, na minha vida fitness, caminho, que eu comecei. Não quero falar a quantidade de tempo, nem quantidade de dias, mas eu vou ser uma pessoa fitness ainda esse ano. Mas eu comecei uma vez por semana, pelo menos, caminhar. Já é alguma coisa. Me fala uma coisa. Quando você está trabalhando na sua empresa hoje, e aí você é um pré-candidato a prefeito, como que você faz para tudo, né? A sua vida, eu falo organização de tempo, tá? É uma boa prioridades pergunta. E tempo. Uma ótima pergunta. Eu quero que você pontue aí, porque eu vou te chamar você de pai de família, porque você é um homem casado, pai de pets, filho, tem seus pais, tem irmão, tem sobrinho. Então, vamos lá. Tem casa, tem empresa, tem funcionários? Não. Não tem praticamente funcionários? Não. Sozinho, que seja. Tem os sócios, né? Tem sócios. Então, tem trabalho
tem ministério, tem igreja, tem sua prioridade com Deus. Eu quero saber como fazer ou quando, quando você for eleito, vamos dizer, como que você organiza hoje e como você pretende organizar Na depois. verdade, eu falo que hoje dos pré-candidatos, o único que trabalha fora da política sou eu. Todo mundo é políticos que estão lá. E Tá? não Então, trabalha? O político são não deputados, trabalha? só trabalho na política. Né? Hoje eu ah. já não tenho esse tempo que eles têm. Então eu tenho Tá. que trabalhar de segunda a sexta, às vezes final de semana, Para vir para o fazer recurso. política Ok. à noite. Então eu tenho que sustentar minha vida na minha empresa, então não dependo da política. Hoje. Então eu faço o quê? Hoje eu não dependo nada da política mais. Tá. Então, mas graças a Deus eu tenho uma esposa super compreensiva, então praticamente meus dias de segunda, na pré-campanha agora, de segunda a sexta, eu trabalho 3, 4 vezes por semana na minha empresa. Tem alguns dias que eu consigo fazer política de dia, mas à noite, normalmente, eu estou em eventos de política ou em eventos que precisam, e final de semana eu faço política. Né? Tá. E E o seu ministério com Deus? Ministério meu com Deus ou bola de neve, né, que eu sou o diácono. Ok. No período de campanha, eu fico liberado. Eu acabo indo visitar outras igrejas que me pedem. Puxa, o único candidato cristão, né? Vem aqui na nossa igreja. Então, eu acabo rodando um pouco os ministérios para visitar. Mas eu vi que você estava, até estranhei, eu estou sendo bem sincera, no Congresso do Recri, Eu estava... você estava lá, porque eu falo que eu me internei no Congresso do Recri esse ano, que foi, acho que 3 ou 4 dias? Foram 4 dias. 4 dias. Algumas coisas eu não abro mão. Congresso do Recri eu tirei, algo que você não... E eu vi que você estava lá, tipo. Estava lá. Então, por exemplo, esse final de semana eu tenho escala de diaconia. Tá. Então, eu vou ter visita em outra igreja. Então, eu vou na escala num período da tarde, mas na noite eu vou na outra igreja que eu tenho que visitar. Tá. Então, você eu acabo conciliando. E a sua esposa te apoia total, né? Porque eu vi ela lá com você no ministério. Super tranquilo. E na hora que você tava falando, ela vai filmando e vai Então, ela tá, por exemplo, fim de semana eu tenho escala. Ela vai pra escala, fica a escala inteira. Aí eu vou pra outra igreja visitar. Então, super tranquilo. Como prefeito, aí já é mais complicado, porque o prefeito, você é o sacerdote, você trabalha todos os dias. O prefeito tem que trabalhar de segunda a segunda. Tem alguns dias de folga? Tem. Né? Mas, de segunda a segunda na prefeitura, não? O prefeito trabalha de segunda a segunda, praticamente. Final de semana inteiro ele tem visita em bairro, inauguração de obra, entrega de... eventos, não na prefeitura. O prefeito trabalha na prefeitura de segunda a segunda. Ele não precisa estar na prefeitura. Segunda a sexta é uma coisa, final de semana ele vai estar na prefeitura também, ele vai estar entregando, vai estar fazendo reunião. É um negócio que é muito intenso. Você trabalha de manhã até a noite todo dia. Tá. Então, trabalha de segunda a segunda, além das entregas. Ok. Né? Mas eu acho que eu consigo conciliar bem a questão. É um período, mas eu consigo conciliar priorizar mais a prefeitura do que a sua empresa, quando for? Se eu for prefeito, aí não tem como eu manter a minha empresa, aí eu tenho um sócio que manteria ela. Tá? Não Ele tem como, ficaria... Como prefeito, eu vou ter... Ganhei. Você tem um trabalho que você tem que trabalhar de manhã, tarde e noite, todos os dias por 4 anos, para entregar o melhor para a população. Tá. E hoje você consegue sair com os cachorros? Todo dia tem que sair com os cachorrinhos. Como prefeito, eu vou conseguir sair na manhãzinha. De manhã, sim. Da tarde não vai dar e da noite pode ser que dê. Tá. Porque hoje eu passei 3 vezes. Então vai continuar. Pelo menos uma delas vai ser eu ainda que vou continuar passeando. Muito com os cachorrinhos. Bem. Qual a coisa que você... Você falou, né, que você ama estar com a sua esposa assistindo o minissérie Dorama, né? É o seu maior divertimento hoje? Ou você gosta de fazer alguma coisa, né, que você não falou? Eu gosto de sair para tal lugar, eu gosto de viajar, eu gosto de... Não, aí sim, lógico. Eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto, realmente, que me desestressa, que me tira, é velejar. Velejar? Que é o windsurf. Tá. Então, isso é o que, Rafael, o que mais... Você faz aonde? Na represa de Guarapiranga. Posso fazer em Ilhabela tudo, mas hoje eu vou muito para a represa de Guarapiranga. Que é mais próximo? Porque lá tem um clube, a Tempo Indie Club, né? O Tempo, que é um clube que é de esportes. Lá tem vários clubes de regatas de barco à vela. Que é na Zona Sul? É na Zona Sul. Que é aquela rua... Pode ser pela Interlagos. É que eu vou na Tempo, que é do outro lado, lá perto de Moimirim, tem um bairro maravilhoso lá. É como se fosse uma península dentro da represa cheia de casas e tem um clube de windsurf. Que legal. Então isso para mim hoje é o meu maior divertimento, é lá. Tá. Meu divertimento no dia a dia são meus cachorros, né? Meus cachorros é a maior, o que mais me dá trabalho e mais me diverte são meus cachorros hoje em dia. Tá. Tem mais alguma pergunta? Tá. Tá, ok. Rafael, eu quero te perguntar qual o seu maior sonho?
Na vida, não tô falando relacionado tá à bom. política somente. Se for na política, Não, meu ok. maior sonho, maior meu sonho. maior sonho é quando eu morrer eu ir pro céu. Deus, pode vir. Esse é o seu eu maior falo, sonho, Deus, a sua minha salvação. salvação é meu maior sonho. E qual o esse é o seu maior objetivo hoje? Que é diferente. O meu maior sonho é este, né? A sua a salvação. minha salvação. Eu falo que Jesus vai estar lá com os braços abertos. Exatamente, é é chegar lá e ele falar, vem, seu nome tá aqui, pode entrar aqui. É verdade. Esse é o maior Esse sonho. eu também. Lá E não é o vai ter que- dor. E é o que limita a gente, que na verdade que a gente fala, puxa, eu não posso errar na vida, né? Porque eu sou É salvo. algo que te pontua. Eu sou salvo e eu tenho que garantir a minha salvação. É por graça, não é por obra, mas eu preciso garantir. Não Mas posso- a gente precisa ser melhor do que ontem. Exatamente. É isso. Então isso é importante para mim. Tá. Esse é o meu maior sonho. Hoje, meu Tá. maior Objetivo. objetivo é ser prefeito da cidade de São Bernardo do Campo. Hoje esse é o objetivo que eu tenho. Disputar a eleição, ganhar a eleição e implantar os projetos que eu sonho para a cidade de São Bernardo, porque eu sei que eles vão ser muito bons para a cidade. Eu acho que a gente vai dar um up aí em São Bernardo do Campo. Agora, uma pergunta que eu fiquei muito curiosa. Qual o salário de um vereador hoje de São Bernardo do Campo e qual o salário de um O prefeito? vereador hoje ganha R$15.500, eu acho, tá? Em São Bernardo. Em São Bernardo. Vai ter um reajuste agora. O ano que vem, na próxima legislatura, vai para R$18.000. Um salário espetacular. Ótimo. Ótimo. Espetacular. O prefeito ganha R$25.000 por mês. 25 mil, mais Isso. benefícios? Não, normalmente o público você não tem benefício. É o teu salário e só ali não tem benefício não no público. Mas você tem direito, hoje, um vereador, Sim. tá? Pergunta de leiga, Claro. tá? Um vereador tem direito a quantos funcionários para te O ajudar? vereador hoje em São Bernardo do Campo, ele tem direito a ter 9 funcionários. 9 funcionários. 9 funcionários. Tá. E um prefeito? Ou um vereador com R$18.000 de salário Tá, tem tem 9 direito funcionários. a 9 O funcionários. prefeito, Ele você ganha os 25 mil. Você tem os cargos comissionados da prefeitura, que hoje devem ser 600 cargos comissionados. 600 Isto, funcionários. Que é quem, na verdade, a prefeitura tem muito mais, tá? A prefeitura tem... Não, mas para o prefeito. Não é para o prefeito, né? Mas é que ele indica, 600 cargos. Isso que eu quero saber. Não é São para ele, não, 600. é para... Por exemplo, a educação, você vai indicar o secretário, aquela secretária tem que montar uma direção que vai ajudar ela a levar a educação para o lado que ela quer. Então, isso é no pro total. Bairro, Não, olha, eu quero implantar, por exemplo, eu vou implantar um projeto de educação. Eu quero que a educação, hoje municipal, seja parecida, por exemplo, com a educação do camping ou da termomecânica. Então, eu Tá, quero que é trazer- maravilhosa. que é maravilhosa. Então, eu quero trazer... Ainda é. Maravilhoso os dois. É o maior hoje, vou chamar assim, não sei se é esse o nome, mas é a maior referência de São Bernardo do Campo, porque já foi Para a educação pública privada, eu eu acho sei que é, que sim, uma das é melhores referências. referência. Então, eu quero copiar um pouquinho a educação da termomecânica para a cidade. Ok. Então, o secretário tem que o quê? Trazer uma equipe técnica para isso. Então, os cargos comissionados 600 é isso, não é do prefeito, tá? O prefeito deve ter ali uns 10 assessores, 5 assessores também, tá? Mas cargos comissionados na prefeitura, eu acho que sim, acho que ele deve ter ali, não tem a segurança, deve ter... Não, ele tem o quê? Motorista, segurança, que é o mesmo Segurança. ou não? Não é o mesmo, né? Não, ele monta a Segurança, equipe dele. motorista, E aí deve ter a e secretária e mais o chefe de gabinete, deve ter umas 10 pessoas, 15 pessoas. 15 pessoas no máximo. Mas Que não vai pagar com esse salário de 25 mil. não, cada um tem o seu a- salário. Muito Isso. bem. Cada um Tudo tem isso seu é salário. curiosidade. Nunca tinha perguntado, nunca E tive 600 oportunidade. cargos, acho que hoje é 600 cargos comissionados, mas até 800, mas no total da cidade. Quando chama comissionado, significa o quê? É que ele é de comissão, ele não é concursado. Porque hoje no público você tem os cargos que são concursados, você prestou um concurso, então você é Tá. funcionário público. Independente do prefeito, você está lá trabalhando. Aquele cargo é teu. Tá. Aí você tem hoje também um tipo de contratação que é via CLT, Tá. né, na prefeitura, e você tem os cargos comissionados, que é o quê? Livre indicação, né? Quando é comissionado, mais uma pergunta de leiga, Claro. tá? Quando é comissionado, quando você sai da sua posição, essa pessoa também é mandada embora. Vamos dizer que eu sou o prefeito e eu indiquei um monte de gente lá, 600 Tá. pessoas. Quando acabar o meu mandato, assumir Isso. o mandato, possivelmente o prefeito novo vai querer trocar uma parte dessas pessoas, porque tem muita gente que é super competente.
né? E talvez Que o eles cara, mantenham. puxa, Não, eu esse quero cara continuar. é muito bom, gosto dele, tá no perfil, vai manter uma parte da máquina, vai manter sim. Se não, troca. Senão ele acaba Você, por trocando. exemplo, se você entra agora como prefeito, você pode trocar todas as pessoas que estão lá. Poderia Nesses trocar, 600... vamos dizer, parte dos 600 eu poderia trocar. Tá. Tá? Eu não vou trocar, porque tem uma parte dessas pessoas que você são já- muito competentes. E que Eu você já creio. conhece? Não, não, algumas sim, mas eu faria, na verdade, com o modelo do novo de gestão, ele vem muito no modelo do quê? Da gente qualificar essas pessoas e fazer testes, né, de objetivos. Tá. Então, as pessoas que são capacitadas e técnicas eu manteria. Né, uma Tá. parte técnica eu manteria. Agora, aqueles que são só cargo público, me arruma um cargo aí para não fazer nada, esse vai embora. Ah, existe isso, gente? Cargo para não fazer nada? Ah, deve Ah, existir que beleza! em muito lugar. Olha, estão falando para nós que tá dando o nosso tempo. Oh. Você gostou do... Iris, muito, tá? Muito, muito, muito bom. Te agradeço demais. Eu gostei muito que você veio, tirou várias curiosidades aqui. Eu vou ser bem sincera, como eu tento ser normalmente, tá, Rafael? Política é algo que eu particularmente não gosto. Na verdade, ela fala isso, gente, mas ela é super política porque ela vive de relacionamento. Ela faz política o dia todo. Política. Só não é política para se eleger, mas ela vive fazendo política o dia todo, com Você gente, com acredita? aqui. Total. Não, eu gosto de network, eu gosto de conexões, isso é fato. Mas eu não, é que... Isso é política. Isso é política? É um pouco da Você política. acha? Total. Então, mas na política, quando a gente fala de política, eu penso, né, em tudo que a gente vê ou ouve falar, né? E aí a gente vê muita coisa errada, escuta. Eu sei que muita coisa deve ser verdade, muita coisa não deve ser, mas eu nunca gostei mesmo por causa dessa parte. E porque eu não sou uma pessoa muito organizada. Eu gosto do relacionamento, eu gosto das conexões, eu gosto dessa ligação que a gente pode fazer entre a pessoa que precisa de algo com a pessoa que tem algo para oferecer. Eu amo essa conexão. Mas eu não sei se isso dá nome à política. Mas eu, de todo o meu coração, sei desejo mesmo que Deus realmente te abençoe, te capacite. Se você realmente entrar para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, que realmente você viva os propósitos dele para a nossa cidade, que hoje eu não nasci na cidade de São Bernardo, mas eu vivo há muitos anos na cidade, e quero que essa cidade seja uma bênção, né? Então, que você seja usado e ousados por Deus mesmo, para direcionar os propósitos dele para a nossa cidade. Esse é o desejo do meu coração. Por mais que eu não goste, sei da importância que nós precisamos. E você que está assistindo nosso programa, né, que vai ver em algum horário, entenda também essa importância. Analise. Eu há alguns anos já venho. Antigamente eu já cheguei a votar nulo, já cheguei a. Mãe, em quem você vai votar que eu vou votar também? Nem me preocupei muito, mas hoje eu sei da responsabilidade de você poder cobrar alguém. O Rafael é alguém que eu não é de hoje, já tenho o telefone dele, já precisei, procurei ele, prontamente atendeu em algumas questões de tirar dúvida, mas alguém que você pode cobrar, conheça os projetos, né? Tente fazer parte, por mais chato que seja, vote com responsabilidade. Essa é a verdade, né? Busque em Deus mesmo direcionamento para a sua vida, mas busque em Deus um direcionamento para quem que você tem que votar também. Por quê? Porque é alguém que você vai poder cobrar e só reclamar não é responsabilidade. É real isso? É isso aí. Tô falando besteira? Não, tá não. Porque é o que eu sempre fiz, só reclamei. Quando precisei, não, só reclamei. Mas só reclamar não é um ato responsável. Essa é a verdade. O nosso voto, por mais chato que é a política, mas nós precisamos fazer essa... É uma coisa obrigatória, então, se é obrigatório, vamos fazer com um pouquinho de responsabilidade. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada a você que participou, que assistiu de alguma maneira.
e que Deus abençoe todos nós, né, da cidade. E se acaso você entrar, maravilha. Se não entrar também, que você seja abençoado em todos os seus negócios. Uma pergunta para não calar. Você não vai ser pai? Quer ser pai? Tô tentando. Você quer? Vocês estão tentando? Ainda não veio, mas se Deus mas mandar, vai vir veio. na hora certa. Se Deus não mandar, vai mais 2 cachorrinhos. Muito bem. A sua esposa trabalha hoje? A minha esposa, ela é advogada, trabalha. Ela trabalha não com vocês Não, só. comigo. Ela é advogada, tem os clientes dela, atende os clientes dela. É correria, hein, gente? É família. É bom. Muito obrigada, Rafael, e muito obrigada a você. Até quarta-feira, é isso, minha amiga que me ajuda aqui, José do Egito. Gente, muito obrigado, pessoal. Sem o pessoal aqui atrás das câmeras, não aconteceria. Quarta-feira nós vamos receber a Sheila. Olha só, gente, assista, entre aí. Sheila é considerada a tia do marketing. Ela vai vir falar sobre as mudanças que aconteceram, né? E como que ela está trabalhando, né? 30 anos no marketing. Se você, como todos nós, precisamos do marketing, né? Para as nossas empresas, para os nossos negócios, para a sua vida, com certeza vai aprender algo aí com a Sheila. Um beijo, obrigada, até quarta-feira.